Oi, o Ciência Assuntos está começando agora. Hoje vamos falar de assuntos misteriosos que a ciência ainda procura entender e que, mesmo sem explicações definitivas, conquistaram o terreno da fé, do interesse e da curiosidade de muita gente. A historiadora Mary Del Priore investigou a história do sobrenatural no Brasil no livro Do Outro Lado. A Mary mostra como a sociedade encara a comunicação com os espíritos, o trabalho de cartomantes e curandeiros, desde o final do século XIX, quando Allan Kardec desenvolveu o espiritismo na França. O jornalista Salvador Nogueira fala das pesquisas da ciência sobre a vida fora da Terra no livro Extraterrestres, onde eles estão e como a ciência tenta encontrá-los. Uma busca que é apoiada no mínimo pela estatística, já que, segundo o Salvador, um estudo recente mostra que há mais de 1 bilhão de planetas semelhantes à Terra, somente na nossa galáxia. Saúde é nosso assunto com a nutricionista Manuela Dias, da ONG Proteste. A Proteste está lançando uma cartilha com informações para quem tem alergia alimentar. O objetivo é ajudar essas pessoas a identificar nos rótulos dos alimentos os ingredientes que podem causar algum tipo de alergia. O artista plástico Juarez Machado tem feito várias exposições nos Estados Unidos e na Europa. Ele mora em Paris há 30 anos e agora apresenta no Rio uma mostra inédita, O Rio de Outrora, o Rio de Ora, uma homenagem à cidade maravilhosa com 12 quadros que mostram cenas da Lapa, do Rio Antigo e de Copacabana. A música fica por conta do cantor e compositor mineiro Vanderly, lançando o CD Loa, seu 8º álbum de carreira, um trabalho que exalta o sentimento de gratidão e de agradecimento por um momento especial na carreira dele. Vanderly está lançando seu próprio selo. O repertório traz várias músicas inéditas, uma parceria de Djavan e Dominguinhos, que se chama Retrato da Vida. Para a realização desse programa, contamos com a participação de vocês, nossos debatedores fixos, por e-mail, pelo Twitter, pelo Instagram e pelo Facebook. E eu vou começar falando com a Mary Del Priore sobre Do Outro Lado, a história do sobrenatural e do espiritismo. A editora é a Planeta, a editora do livro da Mary. E a gente estava falando aqui antes do programa começar que eu estava me lembrando com ela das mesas, de como a gente, adolescente, bem adolescente ainda, recém-saído quase adolescente, a gente fazia aquelas mesas, né, com as letras e o copo que andava. Nunca soube se o copo andou, não andou, a gente que empurrava. Mas o fato é que... né, o fato é que as mesas existem desde Roma Antiga, né? Um negócio absolutamente existiram a vida inteira em outros lugares. Toda. Obviamente entram na moda a partir do final do século XVIII, sobretudo na corte francesa. Napoleão, Josefina foram grandes adeptos do magnetismo. E é muito interessante como o magnetismo prepara depois a vinda de Allan Kardec e o sucesso que Kardec vai ter aqui no Brasil, um país de culturas mestiças, de africanidades, de um catolicismo muito permeável, e portanto as pessoas saíam aqui da igreja dos Barbadinhos, iam para o terreiro do Pagambá, pedir exatamente a mesma coisa. As meninas o noivo, as mulheres que o marido voltasse para casa, os maridos o emprego. Então, mais ou menos essa mistura nós temos aí ao longo da nossa história. Agora, o legal do livro é que mostra um pouco também a trajetória do espiritismo, que nós conhecemos muito do século XX, mas não sabemos como é que os espíritas chegam ao Brasil. É um pouco que nem estudar, né, os outros planetas. E eles vêm justamente influenciados por um indivíduo que era altamente espiritualizado, que era o Swedenborg, que acreditava que haviam várias esferas celestes, uma na qual habitavam as almas. Aí começa toda a discussão, que depois o Kardec vai aprofundar no século XIX, por influência, inclusive, dos americanos, porque são os americanos que exportam, eles hoje exportam McDonald's e jeans, mas nessa época já exportavam o espiritualismo, que eram aquelas mulheres fantásticas, irmãs Fox, que batiam na parede, se comunicavam com almas do outro mundo e tudo. Essa é a primeira exportação, o primeiro produto de exportação americano para a Europa. A Europa fica nessa febre de comunicação com os mortos. E o Kardec, que era um grande pedagogo, ele foi aluno do Pestalozzi a vida toda, um homem preocupado com progresso, com solidariedade, com fraternidade. Esse é um momento em que o mundo, diferente provavelmente do que o nosso grande artista vai mostrar nas pinturas dele, era um mundo mais humano, era um mundo de causas coletivas e de bandeiras coletivas, vários movimentos operários se organizando na Europa, abolição no Brasil também. E a coisa toda do Kardec chega aqui prometendo justamente um mundo melhor,
E o bacana, os kardecistas são os primeiros... Exatamente, e os kardecistas são os primeiros abolicionistas do Brasil. É legal, o kardecismo desembarca na terra dos orixás, que é Salvador, né? E os grandes médicos, gente ligada ao Instituto Histórico e Geográfico da Bahia, advogados, essa gente vai se unir, né? E invocando o espírito do grande escravo rebelde Espartacus, né? Espartacus descia nas mesas e dava lições de como promover a abolição. Então, uma história linda, uma história de como é que os nossos avós viviam as suas crenças, de como acreditar era necessário e de como havia uma espécie de jogo, eu acredito, mas é preciso que alguma coisa me volte. E essa coisa que voltava, Leda, não era exatamente um resultado ou um diagnóstico, mas era uma espécie de terapia da alma. Simples fato das pessoas se encontrarem com as curandeiras, os curandeiros, sobretudo, os kardecistas, cartomantes, as pessoas iam em busca de respostas, mas o que elas tinham era uma espécie de terapia, de cuidado, de escuta, que hoje está desaparecendo, as pessoas não têm mais escuta, né? A gente tem que ir ao psicanalista, ficar lá deitado para ter uma escuta. Então, essa escuta que o sobrenatural proporciona é que vai justamente dar esse caldo tão interessante. O Rio de Janeiro, uma cidade mágica, os eguns todos africanos rondando à noite, as luzinhas em cima do mar eram almas de outro mundo, as carruagens que passavam nas ruas ainda de pedra, sempre tocadas por um cocheiro morto. Então, essa coisa da morte e da vida, numa contiguidade, o morto estava sempre ali para dar um recado, para dar um número da loteria, para dizer para o filho não fazer bobagem, ele voltava de alguma maneira. A morte era apenas um momento em que se dormia, depois a gente acordava para estar com as pessoas que gostavam. Isso evolui, por exemplo, para o Chico Xavier e para todos os outros? No século XX. É importante lembrar que o kardecismo foi muito combatido no Brasil, primeiro pela Igreja Católica. O Chico Xavier era kardecista? Lógico, ele é espírita, sem seguidor dúvida. De Kardec. Sem dúvida. Agora, o kardecismo, ele, a partir do início do século XX, ele vai ganhando novas feições, né? Ele vai, quer dizer, primeiro ele se triparte. Você tem várias linhas do kardecismo que vão aí ganhando força, musculatura no diálogo, inclusive, com a religiosidade popular. E tem o espiritismo de mesa, que não é do copo que anda, é outra coisa. Mas o bacana tem é que o candomblé diferente da Umbanda. Também, quer dizer, a Umbanda que aparece no século XX. A Umbanda aparece primeiro que o candomblé? Não, candomblé. Primeiro os cultos de Jejenagô e Urubá, aqui no Rio de Janeiro, uma cidade africana, né? Os tambores tocavam. Bom, Bahia também. Bahia também, os grandes pais de santo, isso é uma coisa interessante também de lembrar, esses grandes pais de santo vão mostrar um pouco a contradição da sociedade escravista. O senhor mandava no escravo em casa, mas no terreiro quem mandava no senhor era o escravo. Quer dizer, uma inversão aí interessantíssima. E esses papais, como eram chamados, esses grandes senhores de terreiro, foram também abolicionistas, quer dizer, eles juntavam dinheiro para libertar os escravos através da ação dos seus terreiros. Então, é uma história interessantíssima, né? Eu absolutamente não discuto da validade disso ou daquilo, eu mostro que o kardecismo, no início, ele tem três vertentes muito diferentes daquelas pessoas que vão estudar os efeitos materiais, né? Do deslocamento das mesas, ou das letras, ou das vozes. Nós temos isso, nós temos aqueles que vão estudar a filosofia do kardecismo, e eu lembro que o Kardec acreditava que o kardecismo era uma espécie de união de todas as religiões e de todos os credos, para o bem da humanidade. E a terceira linha daqueles que, além de estudarem o kardecismo, praticavam a caridade, porque ser espírita significa fazer a caridade. Então, estamos aí no século XIX, momento de progresso, de grandes mudanças, momento de invenção da eletricidade, da telefonia, do trem, do bonde, e a técnica vai ser a forma de se comunicar com os mortos. O nosso grande escritor Coelho Neto, por exemplo, achava que bastava levantar o telefone, né, que emitia ondas, e que ele poderia falar com o vovô ou com alguém que já tinha desaparecido. Então, nós temos vários experimentos nos Estados Unidos, na Europa, pessoas, inclusive, que vão ser premiadas com o prêmio Nobel, grandes químicos e físicos, que vão aderir ao kardecismo, porque eles acham que é uma mistura de religião com tecnologia. E uma tecnologia que devia fazer a humanidade avançar para um futuro melhor, para um progresso, né, para uma solidariedade maior. Então, é um momento bonito até da gente lembrar, né? Hoje, numa época de individualismo e de retrocessos em todos os níveis, né? Saudades desse Rio de Janeiro que você certamente pintou nos seus quadros. Com certeza. Desculpe eu interromper, mas está falando de Kardec, que está enterrado no Père Lachaise, em Paris. E que até hoje recebe. É o túmulo mais visitado de todo o cemitério, que é enorme, e só tem
celebridades e pessoas importantíssimas enterradas nesse cemitério, mas o dele é o mais visitado, cheio de flores, de velas, de presentes, de coisas. O segundo é o músico, o que fez Doors. Jim Morrison. Jim Morrison, que morreu em Paris, é o segundo túmulo mais visitado. Tem beijo, todas as mulheres beijam a pedra, essa coisa toda. E estou falando com essa coisa estranha que até me arrepia um pouco. Eu estou voltando agora, acabei de chegar do cemitério do Caju, onde eu fui presenciar a cremação de um amigo meu de 60 anos de amizade, Sérgio Rodrigues. Meu grande amigo, trabalhamos juntos na Oca, foi uma amizade, sabe, fraternal realmente e tal. E eu fui lá dar um tchau para ele e chorei, mas chorei muito, porque ele estava levando 60 anos da minha história. E sabe, eu pedindo para ele me devolver, que a história é nossa e é minha também, compreendeu? Essa coisa, então, por mais que você seja cético, racional, toca. Se não há bruxas, né? Você não creu em bruxas. Eu chorei perdidamente pelo meu amigo que morreu, e nunca mais vou vê-lo. Eu quero ele de volta, né? Como morreu a minha mãe, a coisa No século XIX você o teria de volta, não porque ele voltaria ou não, mas porque você acreditaria que ele estava com certeza, ali. Quer dizer, o que nós perdemos foi justamente essa capacidade de acreditar, né? O outro lado, no século XIX, estava ali. De alguma maneira, os mortos estavam apenas dormindo nas suas câmaras silenciosas, mas a qualquer momento eles podiam se levantar e se comunicar conosco. É isso que eu quero. Exatamente, o bonito justamente é a gente acreditar, né? Acreditar é tudo. O Chico Xavier falava que o telefone só toca de lá para cá, né? Era a grande frase dele. A ficha só veio de lá em cima. Eu queria fazer um pouquinho o contraponto e perguntar a sua opinião a respeito dessa, porque estamos criticando um pouquinho o ceticismo como uma coisa exagerada, talvez, e que em termos psicológicos não nos faça tão bem quanto ter uma crença, tal. Mas eu queria saber inclusive se você aborda isso no livro. É óbvio que quando você trata o sobrenatural, você vai ter um conjunto de crenças que deve ser respeitado, mas certamente há pessoas que se misturam a esse meio para explorar, né? E para produzir charlatanismo. E eu imagino que deva existir algum tipo de interação entre essas pessoas que entram com outros objetivos e as pessoas que genuinamente acreditam. E eu fico imaginando se você conseguiu abordar isso em termos históricos e mostrar como é que é essa interação. Perfeitamente, Salvador, inclusive porque o kardecismo, quando ele chega ao Brasil, trazido pelos franceses, nós estávamos falando de Paris justamente, é uma moda trazida por professores, pelo dono da livraria Garnier, que era a grande livraria onde Machado de Assis, Coelho Neto, Toné, todo mundo ia lá bater papo, é um precursor da Academia Brasileira de Letras. O Garnier é o primeiro a traduzir os livros do Kardec, e há um grande problema que é como não misturar o kardecismo com o curandeirismo, sobretudo de raiz africana, que estava super entranhado nas nossas tradições. O interessante do catolicismo é que ele nunca se constituiu numa barreira para você acreditar em outras coisas. Então, você era católico e maçom, católico e positivista, católico e de candomblé, quer dizer, essa maleabilidade, essa porosidade do catolicismo contribuiu muito para isso. Mas por parte dessas religiões mais elitizadas, e no caso o kardecismo é uma delas, há de fato uma tentativa de separar o que é curandeirismo do que é o kardecismo. Mas é óbvio que todo mundo vai tomar pau, né, da velha república, porque quando sai a Constituição, eles dizem que não, todo mundo pode acreditar no que quiser, não haverão perseguições, mas tanto os rituais africanos quanto os rituais, vamos chamá-los, enfim, espiritualistas ou de tendência espírita, acabam sendo perseguidos por... as críticas são quebra da ordem e questões sanitárias, porque como haviam curas espíritas, e a homeopatia entra também na rabeira do espiritismo, a ideia era coibir essas práticas todas. Os curandeiros africanos, também detentores de grandes conhecimentos de fitoterapia, de curas as mais variadas, também
perseguidos. Então a República Velha realmente ela move uma verdadeira guerra, o momento da ciência, né? Em que os médicos vão dizer que não, o saber é exclusivamente nosso, é nosso e da polícia. Então o que está fora dessa alçada vai ser perseguido. Mas você tem toda a razão, há muito charlatanismo, né? Entre as cartomantes, sobretudo, histórias absolutamente adoráveis. E eu vou contar só a história de um personagem que daria um outro romance, que é o Juca Rosa, que é um grande curandeiro aqui do Rio de Janeiro dos anos 1870. Ele era um gato, era um mulato belíssimo, bem apessoado, né, que faz lá o seu terreiro, recebe todo mundo e de repente aquele terreiro vive cheio de iaiás e de sinhás bonitinhas, branquinhas que saem dos seus sobrados para consultar o Juca Rosa. Não preciso te dizer que o Juca Rosa estava adorando aquilo, que rolou muito mais, né, do que sessões de passe, curandeirismo, de remedinhos, e ele acaba sendo processado justamente por estelionato, que ele cobrava das clientes dele, mas o preconceito era racial, porque era um mulato super bem apessoado, bonitão, que acabava por papar as bonitinhas todas que iam lá no terreiro dele. Então, essa coisa do charlatanismo, como você disse, que eu acho que na tua área também deve haver muito, né? Tá ali para e passo com as crenças. Mas... E o preconceito tá e passa até hoje. Porque ontem mesmo 2 meninos foram proibidos de entrar numa escola municipal no estado do Rio, porque usavam guias de candomblé. E o prefeito até hoje pediu desculpa, disse que não vai acontecer de novo e tal, mas o fundamentalismo fica ali brigando com as outras religiões. Quando na Constituição está escrito que a gente tem o direito nós de escolher. Caminhando aí para extremismos, né, que são muito complicados. Não só no mundo, mas aqui também. Vamos olhar para o século XIX e nos inspirar nessa alegria que era essa possibilidade. Eu gostei muito dessa coisa generosa que você está mostrando do espiritismo. Muito bonito. Que é realmente uma marca, aqueles centros Bezerra de Menezes. Exatamente. Né? Todos eles têm um trabalho voluntário. Filantrópico, de grande importância. A homeopatia chega no Brasil como uma forma de dar remédio para os pobres, porque brasileiro não tinha médico, não tem ainda, mas naquela época não tinha, era a época da febre amarela, de várias epidemias, então a homeopatia vem justamente para atender essas camadas desfavorecidas e os curandeiros africanos foram os grandes médicos do grosso da população brasileira. E junto com curandeiros vinham as benzedeiras, todas elas de origem africana. Todo mundo junto, trabalhando pelo bem comum. Venciam contra cobreiros, não é? O mal olhado, não sei o que virado, como é que era aquilo, gente? No Detran, né? Não tem negócio. Desculpa, mas eu acho que nem é tão africana assim. Isso já na Irlanda, os ingleses e os irlandeses já navegavam um pouco nesse universo. Sem dúvida, as feiticeiras europeias todas, né, eram detentores de grandes conhecimentos sobre fitoterapia, toda a sorte de remédios, porque as camadas populares, de fato, não tinham nenhum suporte, né, nenhum resguardo. Mas e até hoje os chás, os banhos, lógico, né, dos centros, do candomblé, da Umbanda. Não, e acho que a angústia da ciência é que justamente não tem os instrumentos para descobrir o que funciona e o que não funciona. Obviamente, algumas coisas funcionam aí nesse conhecimento tradicional, mas a ciência ainda não tem os instrumentos para identificar o que vale e o que não vale. E aí fica naquela de, bom, eu apoio, eu fico quieto, o que eu faço? Eles falam da medicina de evidência, amparam na medicina de evidências, né? Exato, e a gente pega, liberar. A gente pega, por exemplo, aí depois libera o comprimido de berinjela aqui, o chá de não sei o que ali, o mel poejo lá. Exato. Não é? Eles falam... Agora, nessa linha, Salvador, é bom lembrar que hoje em dia a grande moda, sobretudo nos Estados Unidos, são aquelas experiências after death experience, né? Que são as experiências depois da morte, em que as pessoas descrevem fora do corpo, saem do corpo, túnel de luz, voltam. Mas hoje, revistas sérias como Scientific American já publicam esse tipo de resultado, quer dizer, de teste. E eu acho que a grande lição que a gente toma quando começa a pensar nessas questões todas, de como nós temos uma contiguidade com a morte, como ela está próxima, como nós vamos ter que administrar. Aliás, você sabe disso, porque na França é o grande debate, a morte com dignidade, sim, né, isso poder... a favor, exatamente, quer dizer, eutanásia, são temas que vão começar a entrar aqui na nossa pauta também, na agenda do brasileiro. Esperemos que nenhuma forma de ortodoxia religiosa impeça que a gente possa pensar essas questões, né, dona Leda? Mas tenta-se. A verdade é que a morte ainda pode nos dar muitas respostas. É isso que eu digo no livro. Esse é o livro da Mary e mas vou mostrar uma... Eu queria só fazer uma partezinha.
Você mencionou essa coisa de experiências fora do corpo, e eu acho muito interessante que a ciência esteja trabalhando com isso, mas assim, para não deixar para o telespectador a sensação de que de repente está confirmando esse tipo de coisa, os experimentos que são feitos, na verdade, eles trazem evidências de que são fenômenos do cérebro. Então, vou te dar um exemplo. Eles sabem que a área em cirurgias cerebrais, quando o sujeito tem que ficar acordado e está passando por uma cirurgia cerebral, os caras podem fazer experimentos e excitar uma parte do cérebro e induz uma experiência fora do corpo. Mas aí eles testam o seguinte: colocam um objeto fora da visão do sujeito que está na cama e fala, bom, se você está saindo do corpo, você vai me dizer depois que objeto que estava lá. E ele não enxerga o objeto. Então, quer dizer, é uma ilusão que o cérebro está produzindo de que ele está saindo fora do corpo e, na verdade, ele não está. A história do sobrenatural do espiritismo também, eu queria mostrar uma foto do Kardec. Não, porque se ele foi tão importante, se ele ainda é importante tem hoje. o Juca Rosa ali, o gato do Cadê lado. o gato? Esse aqui? Esse é o Kardec e esse aqui é o Os gato. feiticeiros africanos embaixo, todo bonito, pintado pelo Rugendas. Aqui, A mesa volante, exatamente como a que você fez, dona Leda, quando você era mocinho, olha ali. As mesas, como a gente fazia isso. E os pais zangavam, né? Diziam que não podia, era uma loucura. Volta aí, Tameli. Querido. Vamos falar dos extraterrestres. Eles existem? Olha, essa é uma pergunta muito difícil de responder. Eu diria Como diria o Gil, procure saber. Eu diria o seguinte: estatisticamente a gente tem muitas razões para acreditar que sim. Quais são essas razões, assim, resumindo em três frases? É o seguinte: primeiro, a gente sabe que a vida na Terra surgiu assim que as condições foram adequadas. Então, existe o processo de formação dos planetas 4,6 bilhões de anos atrás, e depois que esse conjunto de colisões que produz os planetas, ele cessa e a Terra se estabiliza como ambiente, você começa a encontrar os primeiros fósseis lá por 3,8 bilhões de anos. Então, quer dizer, uma coisa muito rápida do ponto de vista da história do planeta. Então, se você pensa assim, bom, das duas uma, ou a vida é muito fácil de aparecer quando as condições são adequadas, ou nós tivemos muita sorte. Como a gente só tem um caso conhecido, não tem estatística para a gente determinar isso. Mas, pelo fato de ter sido muito cedo, a maioria dos cientistas acredita que a vida é um processo que acontece naturalmente a partir do momento que você tem as condições. Aí entra a questão das condições, que é o segundo ponto importante e que só foi constatado muito recentemente na história da ciência. Quantos planetas similares à Terra, ou seja, que têm essas mesmas condições que a Terra teve 4 bilhões de anos atrás, existem por aí espalhados pelo universo? Essa era uma pergunta que intrigou os cientistas e os pensadores durante séculos, porque eles não tinham os instrumentos para determinar se outras estrelas, como o Sol, também tinham seus planetas. Eles especulavam. Nós podemos voltar atrás até Giordano Bruno, né, que foi condenado pela Inquisição, inclusive, por defender, entre outras coisas polêmicas, essa ideia de que o universo era infinito e que cada Sol tinha os seus planetas e cada planeta tinha os seus habitantes. Mas era uma especulação filosófica, ele não tinha nenhuma evidência concreta. A partir dos anos 90 do século passado, a gente começa a ter essas evidências. Começamos a descobrir planetas fora do sistema solar, ver que o caso do Sol não é um caso excepcional. Os planetas surgem naturalmente em torno de outras estrelas. E agora, mais recentemente, a partir dos anos 2000, quando a gente começa a ter plataformas espaciais para buscar esses planetas, a gente começa a formar estatísticas. E aí a gente chega a uma conclusão de que em estrelas similares ao Sol, é possível que exista uma Terra com condições adequadas a cada 5 sóis. E são muitos sóis. Como você disse, se você pegar as circunstâncias mais restritas, ainda vão sobrar 1 bilhão de terras na Via Láctea, que é uma galáxia de 100 bilhões de galáxias. Então, mesmo que você suponha que a vida é um fenômeno raro, e aparentemente a história da Terra não sugere isso, mesmo que você suponha isso, ainda assim, com certeza você vai ter muitos planetas habitados, porque os números são avassaladores. A grande questão que eu acho que se coloca é o seguinte: quão comum é a vida? Não se existe porque parece, é quase evidente a partir dos números que ela existe. A questão é quão comum, ou seja, quão próximos estão os alienígenas mais próximos que a gente pode encontrar. Será que eles estão na galáxia seguinte e, estando tão distantes, a gente nunca vai saber deles? O que equivale a estarmos sós?
ou não? Será que eles são nossos vizinhos de porta aí? Se a gente visitar a estrela mais próxima, vamos encontrar um planetinha como a Terra e lá vamos encontrar habitantes? Essa é a grande pergunta e é o que a ciência está se preparando para responder ao longo das próximas 2 décadas, e é um pouco o foco do livro, mostrar que a ciência está no encalço dessas questões e finalmente estamos com a possibilidade de respostas que a gente busca há séculos a respeito desse tema. E quando você ouve, por exemplo, dos ETs de Varginha e tal, isso tudo é crendice? Olha, ou tem alguma coisa de... Eu acho porque que... eu fico sempre pensando, será que as pessoas combinaram de dizer que viram? Não, eu acho me parece tão louco, me parece que elas viram mesmo. E acho até que possam ter visto. Agora, ao contrário do que se costuma dizer, né, que a gente precisa ver para crer, às vezes a gente vê e não é para crer, mesmo assim, né? Às vezes a gente vê coisas que não deveria. Eu citei o caso das experiências fora do corpo, que podem ser induzidas como fenômenos cerebrais, e tem um monte de outras circunstâncias em que o cérebro prega peças na gente. Tenho certeza que todos vocês já sentiram em algum momento que vocês estão deitados e de repente parece que vão cair. Tudo bem, é uma ilusão, vocês não estão caindo. O cérebro pregou uma peça em vocês. Isso acontece com frequência. A gente vê, por exemplo, no livro eu apresento estatísticas de observações de objetos voadores não identificados, registradas pela Força Aérea Brasileira desde os anos 50 até o presente momento, até 2010, na verdade. E a gente percebe que a década que teve mais aparições foi a década de 90. Não por acaso, na década de 90, a televisão exibia Arquivo X, que foi uma série super popular que era focada nessa mitologia dos OVNIs. Então, é muito natural supor que aquilo que as pessoas estão absorvendo culturalmente, a psique de alguma forma vai produzir aparições. Tendo dito isso, é fato que existem alguns casos registrados que não têm explicação conhecida. Aí é que eu acho que é a beleza da ciência. Acho maravilhoso a gente estar com o sobrenatural e o assunto de extraterrestres no mesmo programa, porque a gente pode fazer esse contraponto. Quer dizer, no caso de extraterrestres, pelo menos, eu tenho a convicção de que a gente não deve acreditar nas coisas pelo valor de face, né? A ciência tem um rigor muito grande de buscar evidências que confirmem as coisas. Então a grande questão é, você tem casos inexplicados? Tem. Esses casos inexplicados são de origem extraterrestre? Não sabemos, eles são inexplicados, senão eles seriam explicados pela origem extraterrestre. Não sabemos, esse é o grande problema. Se você não tem como abordar essa questão cientificamente, porque você vai ter que contar com testemunho que não é confiável, você vai ter que contar com vídeos borrados em que você não pode identificar objetos com precisão, você não tem provas materiais, ou seja, se o ET viesse aqui e desse um pedaço da espaçonave, a gente podia fazer um teste da composição química e determinar que aquilo veio de outro planeta mesmo. Mas infelizmente nenhum ET ainda fez isso. Então a gente não pode submeter isso ao rigor da ciência. Em não poder nos submeter, acho que a gente deve buscar uma rota científica para responder essa questão. Salvador, eu me lembro do livro do Carl Sagan, Cosmos, que foi um tremendo sucesso. Aliás, eu não me lembro de nenhum outro livro de astronomia que tenha causado tanto impacto quanto esse livro. E nesse livro, a partir de observações de ácidos e elementos químicos, ele se permitiu desenhar figuras de extraterrestres. Você lembra disso? Quer dizer, ele se permitiu imaginar de que maneira líquens e produtos químicos gerariam determinadas formas orgânicas vivas. Lembro. Inclusive, ele imaginou uns balões gigantes que viveriam nas nuvens de Júpiter. E aquilo tudo é maravilhoso, né? E acho que o Carl Sagan, ele tinha essa capacidade que poucos cientistas têm, não só comunicar muito bem as suas ideias, mas, sobretudo, se permitir imaginar, né? E eu acho que a ciência depende muito da imaginação. Quando eu digo que a gente deve ter um pensamento cético quando fala de ciência, eu não quero dizer que a gente deve bloquear a imaginação. O que eu acho, e eu tenho certeza que Sagan concordaria comigo, é que a gente precisa submeter a nossa imaginação aos fatos. Então ele pode imaginar os ETs que ele quiser, contanto que ele esteja calcado em bases científicas sólidas, e ele estava, tudo bem. Mas então vamos pôr à prova, vamos mandar uma sonda para Júpiter e ver se os balões estão lá. E não estando lá, a gente tem que abdicar das ideias. Eu acho que uma das coisas bonitas da ciência é essa necessidade que os cientistas têm de se submeter à verdade. Então, quer dizer, eles propõem uma hipótese, eles trabalham durante décadas naquela hipótese, é a vida deles. Mas se os fatos não confirmam a hipótese, eles jogam fora e partem para a próxima. Né? Eu acho que é um contraste interessante com a discussão do sobrenatural, em que
em que quem acredita também não consegue desapegar de maneira nenhuma, por mais que você demonstre ali que não, isso não é bem assim e tal, não sei o quê. Não, o cara não desapega. Então acho que tem os dois lados. Existe também um aspecto generoso de você se submeter ao mundo natural, de falar, não, os fatos têm que falar mais alto do que o que eu penso ou o que eu gostaria que fosse, né? E sobretudo nesse tema de extraterrestres, eu tive essa semana assistindo na USP uma apresentação de um paleontólogo americano, discutindo justamente a possibilidade de buscar vida em Marte. E aí, a certa medida, um dos pesquisadores perguntou para ele, você acha que tem alguma coisa lá? E ele fala, olha, eu tenho muita dificuldade em separar o que eu acho do que eu gostaria que fosse. Então, aí ele saiu pela tangente e falou, olha, o que eu acho é que em algum momento nós vamos encontrar alguma coisa. Onde é que não se sabe? Se não for em Marte, vamos à Europa, à Lua de Júpiter. Se não for lá, vamos ao próximo sistema planetário e assim por diante. Mas eu não tenho como afirmar porque eu adoraria que tivesse alguma coisa em Marte, ele disse. Eu adoraria que tivesse, para eu estudar, para poder descobrir. Sonho de todo cientista, então, quer dizer, e eu acho bonita essa percepção de você tentar não misturar aquilo que você gostaria que fosse com aquilo que pode ser. Exatamente. Ou pode ser. E você estuda e gosta desse assunto desde criança? Você escolheu isso para a sua carreira? Desde moleque. Você leu Júlio Verne. Eu li Júlio Verne, li Carl Sagan, que foi uma grande influência. E assim, não consigo me lembrar da primeira vez que eu tive interesse por isso, né? Quer dizer, os primeiros registros que eu tenho disso, eu já tinha 5, 6 anos e eu estava falando de cometa Halley, eu estava falando de coisas, tem umas fitinhas em casa. Então eu não sei nem quando começou, uma coisa que aparentemente, do meu ponto de vista, nasceu comigo. E eu sou apaixonado por espaço e eu acho maravilhoso como uma aventura do intelecto humano, né? Você poder se propelir para fora do planeta, você se desprender dos grilhões que a natureza e a gravidade te impõem e descobrir outros mundos, outras possibilidades. Você já viu um ET? Não, nunca vi. E não, já foi aos lugares que dizem que eles aparecem? Já fui a São No Tomé das Congresso Letras. Brasileiro tem muito. Já fui a São Tomé das Letras. Nada. Adoraria ver qualquer Congresso coisa. Brasileiro tem muito ET. Eu adoraria ver qualquer coisa. Me perguntaram isso no lançamento do livro, se eu tinha visto e se eu gostaria de ver. Eu falei, olha, eu não vi, eu gostaria de ver, mas se eu visse, provavelmente eu não acreditaria no que eu vi. Não? Não, porque... Mas você não ia fotografar? Não, se eu assim? tivesse o recurso para fotografar. Mas você já percebeu que a gente vê coisas interessantes, às vezes, e tenta fotografar e não sai nada? E sai muito pouco. Então, quer dizer, aí eu ia mostrar um vídeo borrado. Não gosta de céu. Aconteceu com... O exato, céu não gosta gosta. de Não celular. gosta, o céu não gosta Tenta de... fotografar a luz, o céu não gosta de celular. Cara, conta. Não é? Fica horrível no celular, não sei por quê. Fica péssimo. Não sei se é pra gente não tentar fotografar nenhum objeto não identificado. Mas o fato é que os vídeos que a gente tem por aí, eles são muito... E se forem muito perfeitos, você pode ter... Tá certo que é fraude. Então, assim, acho que deve ser uma experiência interessante. Você se deparar com uma coisa que você não sabe explicar. Mas, por outro lado, isso não responderia. As pessoas estão vendo OVNIs aí há décadas. E ninguém sabe de onde eles vêm, para onde eles vão e o que eles querem. Então, quer dizer, eu ainda prefiro ficar com a ciência. Eu prefiro acompanhar o que a NASA está fazendo, o que eles estão tentando descobrir. Continuar procurando, porque com certeza a NASA está procurando. Com certeza. Tá certo, eu volto aí daqui a pouquinho, tá? Tá mesmo. Intervalo, a gente volta já já. Sem Censura, um programa da TV Brasil. Então, que tal uma cartilha da alergia alimentar? A gente já trouxe mãe, já trouxemos nutricionistas que têm ONGs defendendo a especificidade, né? Ou a especificação dos rótulos. Porque o rótulo hoje em dia, quer dizer, hoje em dia até já melhorou, né? Tá lá, não contém glúten, não sei o quê, mas o açúcar, alguns componentes ainda são muito camuflados, né? Não tem açúcar, mas tem glicose, frutose, maltose. É um enigma para o consumidor. E o consumidor fica ali perdido, se ele tem realmente uma alergia, um problema com isso, né? Porque os celíacos já estão mais defendidos, né? Isso. Agora temos que defender os outros. Até agora a gente tem uma consulta pública que até entra essa questão do glúten também. Mas a cartilha foca realmente na questão da alergia. Essa cartilha ela foi uma parceria da Proteste com a campanha Põe no Rótulo, que é uma campanha muito importante. Que é muito legal, também já trouxe aqui. Teve uma adesão enorme, né, da Muito sociedade, boa. da população, foi muito legal. E com o apoio da Associação Brasileira de Alergia e Imunologia.
Então, o objetivo maior dessa cartilha é exatamente conscientizar a população em geral, não só quem tem alergia, mas a todos, porque de alguma maneira todo mundo está afetado. Se uma mãe recebe o filho de um amiguinho da escola em casa e a criança tem uma alergia, como lidar com isso, o que pode oferecer, né? Então, também a gente dá várias dicas práticas para as próprias pessoas alérgicas, vamos dizer, no supermercado, como é que vai procurar no rótulo do produto o que pode ter alergia, o que pode dar alergia ou não. Porque hoje tudo, né? E a indústria está se defendendo muito com uma coisa chamada traços. Trazer a responsabilidade. Porque aí fica o advogado que faz o rótulo, deve ser, né? Ele coloca lá traços de lactose, traços de amêndoa. A gente até teve um avanço agora nos últimos meses, que foi a consulta pública da Anvisa, que foi publicada, que a partir do momento que essa lei entrar em vigor, vai ter que estar escrito num quadro, numa moldura com fundo branco, contém determinado alimento que é alergênico, ou então contém derivados de, ou na dúvida, se correu risco de ter uma contaminação cruzada, vai ter que ter como pode conter tal alergênico. Então, isso vai ser uma ferramenta a mais para o consumidor. Porque o que ele tem hoje, Leda, na verdade? É exatamente essa questão da leitura do rótulo, que muitas vezes é difícil, por ter nomes super difíceis e você não sabe, vamos dizer, caseinato de sódio é um emulsificante, um aditivo alimentar que, na verdade, tem ali, sim, a proteína do leite. Então, quem tem alergia à proteína do leite de vaca não pode consumir. Então, não tem escrito leite, é caseinato de sódio. Então, assim, até a gente dá vários exemplos, tipo, se você tem alergia a leite. Então, o que você tem que prestar atenção nesse rótulo? Uma outra ferramenta também do consumidor é o serviço de atendimento ao consumidor, os saques das indústrias. Eles respondem corretamente? A gente vê até vários relatos de consumidores, porque o que a gente vê hoje é muito legal mesmo, na internet, nas redes sociais, existe uma união muito grande dessas pessoas que ou têm filhos ou que têm mesmo alergia, e aí troca-se muitas ideias. O que a gente vê assim, que tem indústrias que são comprometidas, que dão a informação, e já outras que dão aquela resposta um pouco clichê, padrão, que às vezes não responde exatamente o que o consumidor pede. Porque o ideal é que fosse uma resposta certeira. Olha, realmente, não tem leite, mas foi processado numa máquina que anteriormente pode ter passado algum produto ali com leite, então pode ter a contaminação cruzada, que é o que você falou dos traços. Que para um alérgico, isso que é importante, a consciência mesmo da população, da indústria. Para os alérgicos, às vezes, uma quantidade muito pequena pode fazer mal, né? Pode já, enfim, dependendo do grau de alergia, pode ter um sintoma leve, realmente um sintoma grave. E tem uns detalhes na cartilha que eu acho muito interessante, porque a gente não pensa nisso, né? Que é assim, tipo, você vai na padaria ou vai no supermercado e pede para eles cortarem presunto. Isso. Aí eles vão cortar o presunto para você, vão cortar o peito de peru, salaminho, sei lá, mortadela. Mas ali ela já cortou o queijo. Exatamente. Se a pessoa é intolerante à lactose, ela certamente vai ter algum tipo de contaminação. Isso, exatamente. Porque antes a preocupação era preocupação com higiene, né? De cortar na mesma máquina. Essas pessoas elas ainda têm uma preocupação a mais, que é exatamente dessa contaminação cruzada. E você tocou no assunto agora muito bom, que é a intolerância à lactose. Que se faz muita confusão, né? Intolerância à lactose e alergia à proteína do leite de vaca. Então, às vezes a gente vê leites escritos sem lactose. Ou com reduzido teor de lactose. Ou com reduzido teor de lactose. Então, uma pessoa que ainda está descobrindo a doença, ainda não sabe exatamente o que é, o que pode consumir, pensa, não tem leite. Mas não, na verdade, alergia à proteína do leite de vaca é uma coisa, intolerância à lactose é outra. Então, a alergia é a proteína e a intolerância é o carboidrato, é o açúcar do leite à lactose. Então, às vezes, esse tipo de confusão... Então, se você tem a alergia à lactose... Não, a alergia à proteína. A proteína do leite, você tem que fazer o leite de amêndoa, de arroz, não é isso? Isso, você não pode... De quinoa, isso, você não pode ter contato nenhum, nem com leite, nem derivados. Já o intolerante à lactose, ele pode, por exemplo, consumir um produto com baixo teor de lactose ou sem lactose. Tudo vai depender, claro, do grau de intolerância. Porque também entra na moda, né? Tá na moda consumir coisas sem lactose, sem glúten, daqui a pouco é sem nada. E aí os rótulos, eles se aproveitam disso, não existe nem regulamentação para isso. Então ele coloca lá, sem lactose, sem isso, sem aquilo. Aí a pessoa fala, olha, isso aqui eu posso. E às vezes realmente não pode. Então, por isso que a informação, com certeza, é a melhor arma para quem tem alergia. Né? Então, essa troca de ideias, a cartilha, a ideia é realmente difundir, né, essas informações. Nesse ponto, as redes sociais ajudam muito, né? Demais. Porque já fazem E as mães são guerreiras. É fantástico.
Aí já fazem logo um grupo, já bota no Facebook. Não, põe no rótulo, teve uma adesão de consumidores, exatamente, até de pessoas que não têm diretamente nenhuma relação com o assunto, mas muitos artistas, esportistas, todo mundo... Tem várias ciladas, né? Tem a cilada da alergia à soja, por exemplo, que tem, sei lá, produtos que podem acontecer soja, que você nem imagina, achocolatado, algum tipo de pão, frios, embutidos. Tem a lecitina de soja. A lecitina é um outro aditivo alimentar, que é, na verdade, também para fazer emulsificação, né? Entre gordura e água, por exemplo. A pessoa pega um produto, não tem nada a ver, não pensa, não vai ter nada de soja aqui. Essa é a questão. Para dar liga. Exatamente. O molho de salada Caesar salad, por exemplo, né? A salada César salad, sei lá como é que fala. Aquela salada de alface americana, sabe? Crocante. Aquela ali. Pode ter anchova e pode ser prejudicial a quem tem alergia ao peixe. Olha isso, nunca podia imaginar. Na verdade, a receita original leva anchova. Mas naquela que você compra, você nunca vai imaginar aquele vidro que já vem comercializado, industrializado. E um ponto importante, Leda, a gente fala muito da questão do industrializado, mas tem, vamos dizer, o restaurante, você falou agora no molho. Caninha é uma coisa que também ninguém sabe o que tem dentro. Isso. Então, a pessoa às vezes chega no restaurante, pede alguma coisa. Então, assim, a gente já vê algumas redes de fast food, alguns restaurantes que têm a lista dos alergênicos, mas isso não é comum, está longe de ser uma realidade no Brasil. Então é muito importante o alérgico ter consciência e ter realmente certeza daquilo que ele está comendo. E como é que as pessoas vão poder adquirir essa cartilha? Entra no site? Então, no site da Proteste é gratuitamente, tá? A gente fez essa cartilha para distribuir mesmo. É www.proteste.org.br. De novo aí os nossos apoiadores e parceiros. Pode baixar, entrando no site já tem, logo a primeira notícia é a cartilha. Baixa, pode imprimir. A gente está vendo também repercussão nas redes sociais. O pessoal, vou imprimir para levar para o supermercado. Então a ideia é essa mesmo, é compartilhar. Porque com tanto nome para a gente descobrir. Ô, Manuela, eu fico imaginando como é que essa cartilha interage com a questão do acompanhamento e do aconselhamento médico, né? Porque, por um lado, é claro, eu acho fundamental que a gente leve informação para a população dos riscos e de como ela pode identificar problemas com alergia. Mas, por outro lado, também eu fico preocupado em gerar sustos na população se você também não tem um acompanhamento de um médico que vai dizer, não, realmente esse é um problema de alergia que você precisa tratar, isso aqui não é tão preocupante. Como é que funciona? Então, a primeira coisa, sem dúvida, é o diagnóstico correto. Então, quando a gente fala tem intolerância e alergia, o diagnóstico é definir a dieta daquele paciente. Então, a partir do diagnóstico, ele vai exatamente buscar informações com seu médico, nutricionista e esse material todo de apoio que realmente está à disposição do paciente. Mas eu entendo exatamente o que você diz, porque às vezes, hoje a gente vive, né, até isso que a Leda falou, não pode lactose, não pode isso, não pode aquilo. Porque entra na moda. O meu medo é a pessoa pegar a cartilha e começar, puxa, eu não posso isso, não posso aquilo, entendeu? Ela da cabeça dela, ela tomou um leitinho e sentiu um desconforto. Então. Ela faz o teste, em geral, no alergista, né? Para descobrir se ele é intolerante ou se ele tem... Ou se tem alergia e a quê? Tem alergia e a quê? E outro dia alguém... É uma pena que esses exames custam caríssimo. Tipo R$2.000, assim. E claro que os planos de saúde também não pagam. Também. Mas essas alergias, um amigo meu fez esse teste de R$2.000, a gente encarnou nele aberto, porque em vez de dar, deu Damasco. A resposta, quer dizer, uma coisa totalmente louca, que ele não podia nem imaginar. Então, Leda, na verdade, qualquer alimento pode dar alergia. Tudo pode dar alergia, isso. Tudo, só que a gente tem uma até lista. Damasco. A gente tem uma lista, assim, de 90% das alergias, elas são causadas por 8 alimentos, basicamente, ou grupos de alimentos, que é o leite de vaca, o ovo, a soja, amendoim, oleaginosas de maneira geral, castanha, nozes, peixes, crustáceos e cereais que têm glúten na composição, como trigo, centeio, cevada e aveia. Até aveia tem glúten. Isso. Então, na verdade, assim, termina até esses testes, quando o paciente vai procurar um médico, termina focando até nesses alimentos que, imagina, 90% delas são provenientes desses alimentos. E você sabe estatísticas, no caso do glúten, por exemplo, especificamente, qual é o nível de incidência de alergia? Eu trouxe a estatística até da questão da alergia, né, de uma maneira geral. Hoje a gente tem um número que, claro, mas em torno de 5 milhões de crianças no Brasil e 4 milhões de adultos com algum tipo de alergia a um ou mais alimentos. E esse número tende a crescer. Então, por isso que é importante a informação
E agora, com mais espaço, a questão da legislação mesmo, para cobrir esse paciente. Né? E a fiscalização, claro, porque também não adianta todo mundo colocar no rótulo, pode conter e vai restringir mais ainda, porque isso que é importante. Esse paciente ele já tem uma dieta restrita, então ele precisa realmente saber o que tem naquele produto para não ter que restringir sem necessidade. Né? Uma curiosidade, os celíacos, na verdade, estão mais fera nisso. Alergia é hereditária? Eu não saberia dizer. É do sistema... Tem um componente, não é necessário, não é na razão direta, mas tem o seu peso, e tem uma questão que eu já apurei aqui, né? E tem uma questão de desenvolvimento também, né? Às vezes você começa não sendo alérgico a um determinado produto e evolui para uma alergia. E a gente hoje está em contato com muitas substâncias que no passado a gente não tinha, né? Os aditivos alimentares e tantas coisas que estão no nosso alimento, tanto que é uma principal dica para quem tem alergia e uma dica para, na verdade, qualquer pessoa, é consumir o alimento mais fresco possível. Isso que eu ia dizer. Porque com isso... industrializado, eu acho que... Na verdade, essas alergias estão aumentando tanto porque a gente está comendo um monte de porcaria. Se a gente comer comida mesmo... Eu falo do vinho. Tome vinho. Basta. Mas você sabe que tem vinho que tem glúten. Então os celíacos não podem. Tudo tem cilada. Tudo tem cilada. Tem que ler o rótulo. Tem que ler o rótulo. Tem que ler o rótulo. Eu acho legal a cartilha por isso, porque se você pode imprimir e levar para o supermercado, quando você pega um rótulo, aquilo que é óbvio não, as frutas, os legumes, né? Mas assim, no capítulo geleia, já sem açúcar, com 45% a menos. Aí você vai lá, tem um monte, né? Acidulantes e não sei o que, vermelho, amarelo crepúsculo, azul brilhante. Tem várias referências loucas, né? Que é super interessante. Aliás, adora fazer uns levantamentos. Eu já recortei uma vez, preguei na porta da geladeira para poder não consumir esses maluquices. Mas dá um trabalho horrível, você tem que ter tempo para fazer compra, né? Porque tem que ler o rótulo. Mas é isso mesmo, quanto mais claro, melhor para todos nós. E a gente apoia esse movimento, põe no rótulo, com certeza. Então, intervalo, a gente volta já. E volta com dois assuntos ligados à cultura, cada um melhor que o outro. Porque o Juarez Machado está há 18 anos sem expor no Rio e vai voltar a expor a partir de amanhã. E o Vanderly está lançando seu 8º CD. Vai fazer show, vai percorrer o Brasil inteiro. Elza Soares veio aqui e falou, contou histórias a seu respeito. Amo. Então, a gente vai para o intervalo e volta já. Sem censura no programa da TV Brasil. Juarez Machado, depois de morando há 30 anos em Paris, há 18 anos sem expor no Rio, cá está ele para expor, para visitar, para chorar, para rir. É mais para rir. Não é? Eu acho que a salvação é rir. É rir, né? Não é? E essa exposição eu chamei de Rio de outrora, Rio de agora. E continua absolutamente igual. Nada mudou. Não é? Você vê esse casamento aí, né, os escravos casando no fundo, na igreja e tal. E em primeiro plano, nós agora e a noiva nua. Eu tenho essa imagem. A noiva, para mim, sempre está nua. Porque ela é a figura... ela é a figura vítima, né? Todo mundo debochando. É hoje. É aquela coisa assim, meio cruel. Né? Eu tenho uma certa pena da noivinha, sempre. Né? E esses 18 anos que eu não faço exposição aqui, porque eu fiz uma exposição muito bonita quando Copacabana fez 100 anos. Foi 81, eu acho. E eu moro em Copacabana. E fiz outra em Paris, chamado Ateliê de Artista, que eu moro em Montmartre. E esses dois bairros são absolutamente iguais. Tem prostituta, tem ladrão, tem travesti, tem cabaré, tem boemia, tem músico, tem jornalista. É a síntese do mundo. Isso me dá uma felicidade, conviver, né? Frequentar esses bares, frequentar esses cabarés, esses lugares que são tão agradáveis e tão gentis, todo mundo, compreendeu? Não há perigo nenhum, ninguém vai assaltar, ninguém vai roubar, porque eu faço parte da tribo, digamos assim. Não é? Eu percebo a vendedora de pão, ela dá baguete
simples para o freguês lá na França, e o cara põe a baguete debaixo do braço e fica todo borrado, todo lambuzado de farinha da baguete. Para mim, né, ela põe um papelzinho desse tamaninho para caber só a minha mão, para que eu não suje a minha mão de farinha. Não é porque não vai sujar a baguete com tinta, não, é porque a avó dela já fazia isso para algum pintor da rua. Né? Na minha rua morou Van Gogh, Toulouse-Lautrec, Picasso, Modigliani e tal. E ela me cumprimenta. Bonjour, monsieur le peintre. Então é essa coisa do respeito ao artista. É um negócio que você não está acostumado. Você que é artista, ou é artista, meio desconfia, ou é bêbado, ou é... Esse cara é vagabundo, é tá tirando onda. Então tá tem essa tirando coisa. E eu misturo esses dois lugares, compreendeu? E me dá muito prazer. E sou feliz nesses dois lugares. E sinto saudades de lá de cá. É quando eu falei em vinho, compreendeu? É um culto ao vinho, sem tomar porre, não é encher a cara, né? Aos queijos maravilhosos. E aqui, Manela, vejo, eu passei esse mês da torcida aí da Copa do Mundo, e embaixo da minha janela, todos os irmãos da América Latina estavam debaixo da minha janela, fazendo xixi, cacá, entre os carros, compreendeu? Era uma bagunça. E todos os restaurantes de quilo, todos estavam lá comendo, compreendeu? Eu não tinha lugar para mim. Tudo lotado. Tudo esgotado. Eu entrava no supermercado, todo mundo comprando um pedaço de pão e uma linguiça, né, os irmãos, e entrava na fila dos idosos. Mira. Eu sou idoso, tenho direito. Na Copacabana só tem idoso. A fila de idosos é maior. Tinha outra. Eu já aperto a etiqueta lá, a senha, eu já aperto com os dois dedos assim, para pegar duas senhas. A primeira que ele liberar, eu furo, entendeu? Porque tem mais idoso. Já não é mais vantagem ser idoso em Copacabana. Não é, nenhuma. E Montmartre tem isso também, que é uma coisa deliciosa. Outro dia, jantando lá com os meus vizinhos, amigos e tal, aí uma senhora falou: há 7 anos que eu não vou a Paris. Mora em Montmartre, é só pegar o metrô. Em 2 estações de metrô, ela está em Paris, pô. Mas ela não, orgulho de não frequentar. Não vai a Paris, olha que coisa. Então, esse tipo de bairrismo, compreendeu? Eu nem sabia que não fazia parte de Paris, Montmartre. Não, nunca fez. É a comuna de Montmartre, que era uma cidade onde tinha os moinhos, né, que era a parte mais alta, o Moulin de la Galette, que todos os pintores fizeram, o Moulin Rouge, onde Toulouse-Lautrec pintou já com total liberdade, né, as prostitutas, as lésbicas. E ainda tem barreiras de uva, né? Ainda tem os pequenos, as pessoas que plantam suas pequenas parcelas de vinho, de uva. Um lugar só que é chamado vinho de Montmartre, que é uma festa. O vinho é horroroso, o vinho é ruim, mas vale pela festa, compreendeu? É um negócio bacana. Os restaurantes são antigos. Tem um restaurante lá que eu sou freguês, e aí a moça me adora de paixão, e ela já sabe do que eu gosto. Fígado fresco com figo. É um sonho. Entendeu? Tem 110 anos. E só pode ser a filha mais velha a herdeira. Só a filha mais velha que é herdeira do restaurante. E vai passando, é só mulher que é a dona. E é um espetáculo. E lá, o próprio Trotsky, que estava escrevendo sobre o comunismo, ficou um período para ver como é que funcionava a teoria dele na prática, que era uma comunidade. Então, no final do dia, eles preparavam lá uma sopa tal para dar para os batedores de carteira, para os gamã de Paris, para os pivetes, né, que aqui no Brasil se chamaria pivete. Então, essa coisa da comunidade que continua, né? E todos os maçons também moravam lá, porque faziam as capelas, as igrejas, né, os trançados. Tal. Então, essa coisa da história que é muito forte, que é o caso também de Copacabana, eu tenho uma teoria muito simplória, quase caipira. No mundo só tem 7 coisas maravilhosas.
7 praias, com certeza, Copacabana faz parte de uma das 7. Claro que tem melhores, mais chique, mais isso, mais aquilo. A Copacabana é única, pela música, pela história, pela curva da geografia, pelo colar de pérolas, da anatomia. Aquilo é Corpo um de corpo mulher, né? É um corpo de mulher. 7 pontes, 7 rios, 7 cascatas, 7 avenidas, não é? E na verdade nem são 7, são 6. Porque a 7ª é aquela da sua cidade. Avenida 15 de Novembro. Sabe aquela da sua cidade natal? Toda cidade. Toda cidadezinha tem um Getúlio Vargas, uma 15 de Novembro, uma coisa dessa. Então, eu poder conviver nesses 2 mundos e poder viajar nesses planetas da minha imaginação, é o que me salva. Isso aí salva até a minha vida. Esses dias eu fiz uma operação meio delicada, né? Tirei umas partes do corpo aí que estava com um câncerzinho. E aí eu pensando, puxa, na cama, assim, no hospital, junto com a minha mulher, com a Melina, que está aí do lado esperando. Puxa vida, eu vou morrer, que chato, eu preciso fazer as pazes com os meus inimigos, eu tenho que pensar em Deus melhor, né? Eu tenho que botar isso em dia, tal, eu vou morrer, que chato, tal. Pô, mas e se eu não morrer? Eu vou ter que aguentar esses caras chatos, entendeu? Eu não aguento mais. Eu não vou rezar coisa nenhuma. A decisão de risco. Eu tenho que comprar um livro de reza para eu rezar, para me salvar, para ver se eu vou para o céu, ou para o inferno, sei lá para onde e tal, mas eu preciso me organizar aqui com a minha morte. Passagem, né? Então, é que eu não morro. Aí eu tenho que aguentar esse bando de sacana. É uma escolha de Sofia, é uma escolha de... Então, essa coisa da pintura... Continua amigo, o tempo passa e você continua um contador de história excepcional. Não, mas histórias adoráveis. E aí, isso aqui é uma mistura. Aí vamos mostrar. Olha aqui. E onde você vai expor mesmo? É aqui na Cassino Atlântico, na galeria do Pontual. Excelente. Do Maurício Pontual, que é grande amigo. E há pouco tempo... Em Copacabana. Tem que ser. E há pouco tempo eu comecei, vai ficar pronto, dia 25 de novembro, o Instituto Juarez Machado, em Santa Catarina. Que beleza. Onde vai ter exposições e vou fazer uns trabalhos com a garotada. Eu não quero ensinar ninguém a pintar, a desenhar, acho que isso é bobagem. Toda criança nasce pronta. Quem estraga são os pais e os professores. Eu começo a ensinar bobagem, leis, e moral e etc. Toda criança... Todo pintor, todo artista gostaria de pintar como uma criança. É verdade. Dá um violão para um garoto, ele já sai É. tocando loucamente. É verdade. Eu vejo lá, eu faço um trabalho junto lá no Balé Bolshoi, de Joinville, que é a única... Você é de Joinville? Sou nascido lá. E o Balé Bolshoi, que é a única filial do Bolshoi da Rússia, fora da Rússia, é lá na minha cidade. A criançada, por 6 anos, dançando. Lindo, foi a coisa mais linda, parece uns anjinhos no céu. Não piso no chão, compreendeu? Porque chão é coisa de formiga, pô, não sei, de aranha, lagartixa. Essa lagartixa eu protejo com os meus quadros. Na minha casa aqui no Rio, tem 333 quadros pendurados na parede. E parede não foi feito para separar espaço, foi para pendurar quadros. Mas, na verdade... é para proteger o ovo da lagartixa, que eu não tenho de guardar. Aí guarda atrás do quadro. Sim. Então, é todo um conjunto da obra. Aranha. Juarez, a sua palheta continua muito ensolarada, né? Porque você não, o clima de Paris nem sempre é tão ensolarado. E eu vejo que você manteve as cores. O sol de lá é diferente. O sol de lá tem sol, o pessoal fala que chove, nada. Chove na minha cidade, Joinville. Joinville, a filha da chuva, por incompetência do sol. É brincadeira. Mas o sol de Paris é uma cor especial, é cor de rosa. Ele é lilás, entendeu? Porque aqui o sol é muito forte, aí a sombra fica muito chapada, é aquele olhar de fotógrafo, aquele olhar que eu quero passar isso no meu instituto. Não quero ensinar a garotada a pintar, porque eu falei que já nasce pronto. A olhar fazendo curva. Eu saí do colégio,
colando dos colegas de classe, não olhando direto, porque eles faziam assim para esconder a prova. Eu dava a volta, copiava, com uma letra mais bonita, e ganhava uma nota melhor. Então, é ensinar a olhar, a saber olhar, como saber ouvir. Né? E jazz o dia inteiro ligado. Aposto que em casa meu som está ligado num bom jazz e não desligo. As pessoas acendem vela, incenso para purificar o ar, eu ligo a minha música. Você tem razão, essa coisa das crianças não ter que ensinar muito. Não, você fala uma vez, ela já entendeu. Em arte, ser artista é ser criança, né? A criança intocada, nossa, ela é artista. E aí viaja, você falando em planeta, a gente viaja mesmo, compreendeu? Não, e a questão de expressão, né? Eu tenho a impressão que crescer é adquirir vícios. Então a criança começa a não ter que fazer desse jeito e não do outro, tem que pensar assim e não do outro jeito, e aí você se limita, acho que na criatividade artística você se perde, né? Fica medroso. Eu acho que você estava falando de ciência, religião, alergia, chegamos na música. A salvação é a arte mesmo. Porque se você está doente, imagina que vai morrer, descobre que não vai morrer e está salvo, está aqui. Né? E não fiz as pazes com os meus inimigos. Que está tranquilo. Isso que também é bom. E a música que te traz aqui? A arte é que faz a ciência avançar, eu acho. Eu acho faz que ela dá o sentido, também. Né? Ela dá o sentido, ela busca o olhar humano sobre as coisas, né? Você tem o mundo lá fora e a arte. E é universal. Essa tradição. Salva mesmo. Tá aí o Loa, meu 8º disco. O Loa vai, inclusive, iniciar essa temporada do seu selo. Isso, meu primeiro selo, balaio. O que é? Meu primeiro Loa? Loa é o nome do disco. Meu nome é Vanderly, né? O disco chama Loa. Uma palavra, o significado dela aí seria louvor, elogio, aplauso, alguma coisa assim. É o que a gente busca. Tecer loas. Né? São elogios. Português arcaico. Português arcaico. Exatamente. Nossa, Vanderly, com procissão de um homem só, sempre cedo. Mas sabe que eu falei que a Elza Soares veio aqui e a gente pegou um trechinho, né? Perguntei pra ela, você gravou Vanderly, ela contou uma história que você não acreditava que era ela. Ela me ligou na minha casa. Tava meio triste assim, eu tinha perdido uma pessoa da família alguns dias, tava lá na minha cama. Alô? Quem tá falando? Aquela voz dela, né? Eu falei, quem tá falando? É a Elza. Eu tô com sono, deixa eu dormir. Desliguei na cara dela. Ela ligou de novo. Ela ligou, seu filho da puta! Sou eu mesmo, vou te dar meu número, você liga aqui. Aí eu liguei, vou te dar meu número aqui do Rio, você liga. Ela contou aqui, vou botar um trechinho dela contando, que também é hilário ela contando. Eu fui fazer uma noite de autógrafo do meu livro, né? Então, aí chegou um cara perto de mim e diz assim, boa noite. Ele disse, bem menino, disse, boa noite. Uai, aqui, eu trouxe aqui para você um CD. Esse sotaque mineiro é legal, né? Um CD. Aí eu queria que você escutasse. Se você gostar, você liga para mim, tá aqui o telefone, tá tudo aqui, por favor. Eu cheguei em casa, falei, eu vou ouvir esse CD. Ouvi, amei. Falei, gente, que coisa louca, que coisa alucinante. Pego o telefone e ligo. Aí ele atende, alô? Quem tá falando? Vanderly? Sim, sou eu. Vanderly é Elza Soares. Quem? Elza Soares. Uai, se você é Elza Soares, eu sou presidente da República, uai. Achei que fosse trote. Falei, eu tô ligando pro cara, vou dizer pro cara que eu adorei a música dele, né? Aí eu falei, não, vou ligar, vou insistir. Aí liguei. Vanderly, ele outra vez não, outra vez não vou atender. Falei, Vanderly, pelo amor de Deus, é Elza Soares. Mas como? Falei, Vanderly, aquela que faz... Ele, eu sei mesmo, né? Assim que o Vanderly me atendeu, não queria me atender de maneira nenhuma, porque ele disse, se você é Elza Soares, eu sou presidente da República, eu sou Antônio Carlos Jobim, então não sei o que Elza Soares. Aí ela gravou, várias pessoas já gravaram, né? E você gravou você. Ela puxou a fila. Ela puxou a fila. Aí veio Gal Costa, Betânia, Leila Pinheiro.
Daniela Mercury, Veio até uma Vanderlei. geração de e aí eu também, né? Aí começaram a me observar um pouco mais, e estamos aí já, 8º disco. 8º disco, você vê. Muito bom. Muito bom, foi bem divertido. Tô com saudade da Elza. Ela é uma querida. Eu falei na abertura do programa que tinha Retrato da Vida, que era do Djavan com... A única música que é minha nesse disco. Até aí uma homenagem, né? Na época a gente estava começando a gravar o disco, Dominguinhos estava internado, tinha toda uma comoção, e aí eu sou fã dos dois, de ambos, né? E comecei a cantar no estúdio pro produtor, assim, deitado no sofá, enquanto a gente mexia alguma outra coisa lá. E eu falei assim, poxa, grava essa música. Quando eu olhei pro lado, ele tava chorando lá, igual uma criança. Eu falei, poxa, tá aí, é um sinal de que tá rolando, né? Aí gravei a música. Raramente faço isso, né? Gravar outros autores. Fiz um arranjo meio ternário, meio um jazz 6x8, assim, né? Ficou bacana, tá delicadíssima. Você fez os arranjos todos? Não, quem produziu esse disco e arranjou é Robertinho Brant, que é o herdeiro do Clube da Esquina e tal, lá de Belo Horizonte, um grande produtor, sensível. Esse disco tem muita mão dele aí também, apesar do compositor ser eu. Estou muito feliz com o resultado, muito sofisticado, muito delicado. E o que tem que você vai fazer pra gente, assim, pra mostrar bem esse espírito? O espírito do trabalho, né? O conceito. O conceito. Eu posso tocar, por exemplo, se a música está tocando aqui no Rio, mas ela é uma canção tá aí tocando no rádio, porque o rádio tem suas peculiaridades. Ele escolhe, elege. Ele elege. Eu prefiro que você eleja a música que você acha que, sabe, mostra bem o seu trabalho nesse momento. Eu poderia falar de Tu, que é uma das músicas, mas eu acho que eu já toquei ela na outra vez que eu vim aqui, quando eu soltei o EP inicial desse disco. E vamos tocar o Tu, então. Que é a música que, quando compus, me deu vontade de fazer um disco. Sempre tem uma música que fala, agora acho que eu vou pro estúdio. Parar de tocar em casa e vou pro estúdio. Você toca todo dia em casa? Quase sempre. Quase todo dia. Acho que sim, todo dia. Quando eu não toco, tô ouvindo. Eu acho que eu mais ouço que toco, mas sempre ligado à coisa toda, né? Tem sempre uma música no ar. Pego o violão, já começo a buscar um intervalo que eu nunca usei, um novo caminho para compor alguma coisa. Eu sou um pouco ruim para tirar a música dos outros, mas como eu ouço muita música, em algum momento elas se cruzam dentro de mim e vira eu. Derramada desse olhar, toda a beleza se espalhar e se espelhar em céus azuis. Não deveria saber sonhar sequer quanto de mim possuis. Só me tens mesmo por saber amar, quando vens vou pra me ocupar e sou teu. Saber amar, quando vens eu pra colonizar. Sou teu estar, paisagem no teu caminho, a te contemplar, lua tu. No instante na livraria, tirando pó
me tens mesmo por saber amar. Quando vens louco pra me ocupar, e sou teu estar. Só me tens mesmo por saber amar. Quando vens eu pra colonizar, e sou teu estar. Paisagem, teu caminho, pra te contemplar. No ato, no instante na livraria, tirando o pó da poesia, sozinho no quarto. Belo, vou pro intervalo, volto já já. Vamos explorar mais você, tá, Wander? Oba! Sem censura, um programa da TV Brasil. Nesse bloco a gente quer tudo, né? A gente quer mostrar o livro do Salvador Nogueiros e Extraterrestres, editora da Super Interessante, para você pensar um pouco nos planetas, nos discos voadores, nos ETs, no sistema solar, em tudo, né? Tudo que for do espaço. É isso. E desculpa te interromper, mas aproveitando esse gancho, porque assim, a gente olha para o espaço e o que a gente descobre lá somos nós mesmos no final, né? A gente está tentando aplacar nosso sentimento de solidão, entender o nosso contexto. Então, o livro ele até termina nessa direção, né? Uma coisa que a gente citou o Carl Sagan aqui, o Sagan diz isso. A gente vai para o espaço e no fim a busca por extraterrestres é uma busca por nós mesmos. E nessa busca, você deixou a mímica? Não. Sim. A mímica... Foi um tempo. O tempo, Foi um tempo. Não, como eu falei para você há pouco, eu sei desenhar o gesto, né? Eu sei desenhar como é que quebra um ovo, sei lá, eu sei desenhar o gesto. Eu acabei emprestando o meu corpo para dar animação ao meu desenho. Não sou mímico. Como uma continuação do seu desenho. A continuação do meu desenho, justamente. E a exposição começa quinta-feira, ou seja, amanhã? Amanhã, começa amanhã às 7 horas da noite. A exposição é poucos quadros, 12 quadros. Vale a pena ver, porque ela é muito divertida, além de tudo, com a minha maneira de pintar. Eu quero arrancar surpresas, né, e divertimento, quer dizer, tá aqui a noiva nua, que é uma coisa boa, assim, até de ver. Importante que se mantenha. Mas tem coisa, índios pegando sereias. Eu mostrei, tem um pouco Garden. Então é uma coisa muito carioca também, muito carioca. Inclusive a paleta, as cores são cariocas. A luz, a alegria. Olha só, a cartilha da alergia alimentar, que foi o assunto da Manuela Dias, que você pode baixar no site da Proteste. Isso, www.proteste.org.br. E você pode se aprofundar na história do espiritismo, do kardecismo. Você prefere kardecismo do que espiritismo? Kardecismo, tudo, sobrenatural. Sobrenatural. Nery Del Priori. E o nosso Wanderly vai fazer show aqui, vai lançar com show, como é? Sexta-feira, tô aí. A turnê do Lua começou em Belo Horizonte, passamos pela Bahia, em alguns lugares de interior. Agora estamos aqui no Rio. Semana que vem vamos, se não me engano, pra onde? Não sei. Sei que sexta-feira eu tô no Imperato. Então, já sabia isso, tá Dia ótimo. 5, já tá bom, né? Tá bom. Uma coisa por semana. Depois você vai a outro lugar. Quando chegar lá eu falo de lá, né? Já melhorei bastante. Já reparou? Já reparei, sim. Tô bem mais. Tá bem mais, assim, organizado, digamos assim. né? Muito bom, Wanderly. Tô de empresária nova também. Selo novo, empresária nova, banda nova, disco novo, né?
Bom demais. Bom demais. Felizão. Então tá, então vou agradecer vocês por terem vindo. Muito obrigada. Eu que agradeço. Muito obrigada. Foi muito bom encontrar a Juarez, que eu não encontrava há muitos anos, assim. Encontrei durante muitos anos, né? É verdade. Na TV Globo, nos Antônios da Vida. É verdade. E então, intervalo não. Então, final do programa mesmo. A gente volta amanhã, se Deus quiser. Boa tarde, boa noite. Até mais ao som do nosso Vanderly. Eba. Românticos são poucos, românticos são loucos, desvairados, que querem ser o outro, que pensam que o outro é o paraíso. Românticos são lindos, românticos são limpos e pirados, choram com baladas, que amam sem vergonha e sem juízo. São tipos populares e vivem pelos bares, e mesmo certos vão pedir perdão. E passam a noite em claro, conhecem o gosto raro de amar sem medo de outra desilusão. Romântico é uma espécie em extinção. Romântico é uma espécie em extinção.